Então, mais uma vez, boa noite. Já vos tinha cumprimentado, mas repito aqui os meus cumprimentos a todos os presentes. Antes de mais, é bom referir que, por lapso, peço ao técnico que faça o favor de corrigir este feedback, que é um pouco desagradável. Ora bem, seguindo, é bom referir que, por lapso, foi inscrito então no ponto 2 da ordem, antes da ordem do dia, diz ponto 2, antes da ordem do dia, como é uma sessão extraordinária, vamos desistir deste ponto, está bem? Ora bem, vamos então, portanto, dar início a esta sessão de trabalhos, uma sessão extraordinária. Vamos direto então ao período de antes da ordem do dia, correspondência recebida, está aqui presente, para qualquer dos seus deputados municipais que queira consultar, faz favor, tenha a gentileza. Iríamos pôr diretamente para o ponto 3, período de intervenção do público. Perguntava se alguém do público se quer inscrever e usar a palavra. Não havendo inscritos, passamos então para o período da ordem do dia, ponto número 1, apreciação e deliberação sobre proposta da Câmara Municipal, atualização da estratégia local de habitação do Concelho de Castro Marim. Pergunto se algum dos presentes quer inscrever-se e usar da palavra. Faz favor, Pereira Silva. José Luís também quer usar da palavra, a seguir. Pereira Silva, faz favor, microfone. Sr. Presidente, muito boa noite. Quero cumprimentá-lo, assim como os membros da mesa, a Sra. Vice-Presidente, o Sr. Vereador, os deputados municipais do PSD e do PS, excelentíssimo público. O Partido Socialista, em devida altura, e refiro-me em junho de 2022, e na ratificação da Estratégia Local de Habitação na Assembleia Municipal de 28 de 6 de 2022, portanto, não há dúvidas nenhumas, aprovou claramente a Estratégia Local de Habitação. Ao abrigo do programa Primeiro Direito, foi aprovada com votos do PS e por unanimidade. Nessa Estratégia Local de Habitação estavam previstas a construção de 107 fogos, com o valor de 4.427.000 euros, outros instrumentos 1.403.000 e beneficiários diretos 206.000, o que faz uma quantia de 6.036.000 euros. Esta Estratégia Local de Habitação, e digo porque foi a senhora Vice-Presidente que em reunião de Câmara disse que o critério que foi adotado na propositura da nossa candidatura ao PRR não foi sequer submetida porque o critério que foi escolhido foi o critério da apresentação das várias proposituras. Portanto, é de lamentar que isto tenha acontecido e, portanto, a nossa candidatura caiu por terra. Agora, em 13 de 11 de 2024, em reunião de Câmara, novamente o Partido Socialista aprovou a atualização da estrutura local de habitação e hoje estamos aqui para... e foi aprovada por votos do PS com unanimidade. Nesta estratégia de habitação há uma coisa que nos causa alguma espécie. Nós sabemos que houve um agravamento das necessidades habitacionais e houve um aumento da procura de habitação social. Mas passa-se de uma primeira candidatura no valor de 4.427.000 euros para uma candidatura que chega aos 16 milhões de euros. Eu pergunto como é possível executar isto e se isto não se insere numa campanha de, portanto, enganar as pessoas objetivamente. Nós temos no plano pormenor da altura os lotes 15, 16 e 18 que prefazem 68 fogos. O plano pormenor da altura está parado. Temos no bairro Nova Itália 24 fogos, na Bezuris 36 fogos, nas Laranjeiras 24 fogos. No bairro Nova Itália e na Bezuris, que nós sabemos, não há sequer nenhum projeto aprovado de urbanização. Pergunto como é que é possível, em 2 anos, nós construirmos, pelo menos no bairro Nova Itália e na Bezuris, 60 fogos. E, por último, eu pergunto uma coisa tão simples de fazer, que era a reabilitação das urbanizações já existentes, o que é que foi feito? Nem pintar as casas fomos capazes de fazer. Como é que nos aventuramos nesta proposta
que nós achamos, quer dizer, que nós aprovamos, pois construir 180 fogos nesta atualização da ELH, depois o Partido Socialista, quer dizer, de braços dados, aprova. Agora, eu gostava que me respondessem como é que é possível levar isto à prática, dadas estas circunstâncias. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Pereira da Silva. Engenheiro Zé Luís, faz favor usar a palavra. Boa noite, Sr. Presidente da Assembleia Municipal e, em seu nome, todos os presentes. O Sr. Pereira da Silva já disse e nós reconhecemos a necessidade imperiosa de conseguirmos obter fundos no âmbito do PRR e outros, para Castro Marim é tudo importante, mas também temos aqui alguma dúvida sobre a nossa própria capacidade, nosso Executivo, Câmara Municipal, em conseguir em tempo útil quer os projetos, quer as candidaturas, as aprovações das respectivas candidaturas, a execução física desta ambição. É, de facto, ambicioso passar-se de 104 ou 106 para 180. Todos nós, certamente, congratulamos-nos com essa possibilidade, mas questionamos, de facto, sobre o seu grau de execução em tempo útil, que nos deixa um pouco de dúvidas. De qualquer maneira, há uma questão técnica que eu queria colocar, e mais nada, apenas uma questão técnica, que tem a ver com os quadros que nos foram facultados, designadamente na página 12, tabela 6, portanto, não se importa, se for possível acompanhar, em que estamos a fazer, diz o seguinte: proposta de atualização da Estratégia Local de Habitação de Castro Marim. Programação financeira. Este é o título da tabela. Eu depois vou esmiuçar aqui os anos e a disponibilidade de código de candidatura, o número de fogos necessários, o valor global de investimento. E deparo-me com o ano 2024 aqui ainda plasmado. E no ano 2024 aparece-me no final da soma das parcelas 847 mil euros como previsão desta atualização. Eu pergunto, estamos em 25, seria mesmo necessário e imprescindível a colocação deste ano 24 nesta reprogramação financeira, já que em 2024 creio que, para além de algumas pequenas aquisições, não vejo que na Beazuri estivéssemos gasto 285 mil euros, no cercado a posto da ordem 100 mil euros, aí parece-me que sim, que compraram uma habitação, e depois no loteamento PP1 da altura mais 138 mil euros, e no bairro Itália, da Nova Itália, que suponho que seja em Castro Marim, mais 128 mil. Portanto, em 2004, conforme está aqui plasmado neste documento, tivemos uma despesa de 847 mil euros. Eu pergunto, de facto, se isto é mesmo assim, ou porque já estava feita a programação em 2024, retomaram esta reprogramação nestes termos. Era a pergunta única que tenho, porque quanto ao resto estamos todos de acordo e vamos ganhar alento e coragem para fazer, dar corpo a estas ambições, a esta necessidade. Era só isso, Sr. Presidente da Assembleia. Obrigado. Muito obrigado, Engenheiro Zé Luís. Pergunta à Assembleia, se mais alguém se quer inscrever para falar sobre este tema. Não vendo mais inscritos, perguntava à Sra. Vice-Presidente se quer, enfim, pronunciar-se sobre este ponto. Com todo o gosto. Muito boa noite a todos. Ainda não tivemos nenhuma Assembleia Municipal. Bom ano. Já nos cruzamos por aí, mas institucionalmente e neste órgão tão importante, desejo a todos um bom ano com saúde para nós, para as nossas famílias, para a nossa comunidade e alegria. Bom, sobre esta necessidade desta Assembleia Extraordinária, foi a Câmara que pediu ao Sr. Presidente da Assembleia, a quem agradecemos, e a todos os membros que estão aqui disponíveis, que tem a ver com um ponto seguinte, e aproveitámos para sanear esta aprovação da estratégia local, que já devia ter vindo à última Assembleia de dezembro e não veio, mas nada se perde e também não há nada de grave que daí decorra. Eu já expliquei uma coisa que é importante fazer, o reset, apagar tudo o que está consolidado como certo, porque já expliquei que nós não fizemos nenhuma candidatura na altura para os 118 ou 120 fogos. No quadro 9 da página da estratégia local está devidamente evidenciado qual era a nossa estratégia. E a nossa estratégia foi feita cumprindo as normas todas que estavam obrigadas às estratégias locais de habitação. Não podíamos fazer uma estratégia que violasse a nossa capacidade de execução financeira,
com o primeiro direito, porque ninguém aprovou o PRR com as estratégias locais, não houve financiamento aprovado a 100%, diz a candidatura e a Câmara cumpriu as normas, fez tudo certinho, e então na altura fizemos a nossa estratégia em função da nossa capacidade de endividamento para cumprir os 40% e considerando o diagnóstico. E no diagnóstico era obrigatório comprovar que havia aqueles agregados naquela condição de necessidade, objetivamente, não eram números, tínhamos que demonstrar e tinham que ser pessoas com residência no concelho. Nós levámos isto à letra, são as normas, qualquer pessoa que vá ler, é as normas de elaboração de uma estratégia local de habitação. Entretanto, começámos a ver uma euforia nacional em que tudo era milhões para as estratégias locais de habitação. E então, inclusive, eu própria tive a oportunidade também de fazer essa questão, a quem de direito e a quem decidia. Bom, mas nós cumprimos isto tudo, nós não podíamos colocar lá mais agregados do que aqueles. Nós sabemos que precisamos de mais casas. Há famílias, há filhos destas famílias que não estão a viver aqui, estão a viver em Vila Real, estão a viver em Tavira e que se tivessem a oportunidade estariam a viver aqui. E, portanto, mas não podemos considerar essas pessoas. Quem não tivesse residência cá era um princípio que não podia ser considerado para a estratégia local de habitação em fase de diagnóstico. Baseado nisso, o que é que nós pusemos? Que íamos construir só 19 fogos. A nossa estratégia está aí nesse documento. E 86 eram reabilitação. É exatamente os que existem para adaptá-los às novas regras da eficiência energética. 86 fogos e aquisição de fração e reabilitação de 2 fogos. A nossa estratégia tinha estes componentes. E a reabilitação da habitação própria e permanente da iniciativa privada. Isso tudo é que dava esses 109 fogos. Portanto, fazer de novo, e eu já expliquei isto várias vezes, a nossa estratégia não tinha fazer muitos fogos, tínhamos 19 famílias que nós conseguíamos justificar que estavam em condição indigna, não tínhamos mais. Podemos dizer, e nós sabemos no senso comum, que há tanta gente a precisar de casa, mas não tem a residência cá, e isto era um critério da fase de diagnóstico. Rapidamente percebemos que outros municípios viram estratégias locais de habitação aprovadas noutras circunstâncias. E começámos a perceber que aquilo que era uma regra de condição de acesso e tinha um caderno de encargos para cumprir, ninguém cumpria. O que era importante era trabalhar nos projetos para fazer e candidatar. Porquê? Nós assinámos a estratégia local de habitação, teve cá a senhora Ministra neste auditório, mas isso é só um compromisso do Estado a dizer que nos vai dar prioridade ao investimento para aquela estratégia. Mas o financiamento tem que ser feito à partida, à parte, para o primeiro direito. Todas as estratégias foram aprovadas no pressuposto que metade daquele investimento, daquela verba, tinha que ser disponibilidade financeira do município, independentemente de já haver PRR. PRR é um bónus a seguir com a aprovação das candidaturas. Então, decorreu um prazo depois das estratégias locais de habitação aprovadas, e a nossa ainda demorou algum tempo a ser aprovada, ou bastante tempo a ser aprovada, muito mais tempo do que outras, mas pronto, com certeza não estava tão melhorada, não eram tantos milhões, algum motivo terá sido, e depois a seguir começámos a trabalhar para fazer as candidaturas. E agora vou cruzar as duas respostas. Nós pensámos, temos ali por detrás daquilo que é o bairro atual, temos lá um prédio urbano que estava consagrado para ser uma unidade hoteleira num plano de urbanização. A nossa prioridade não é vender terrenos para unidades hoteleiras, é importante, mas a nossa prioridade é alterar o plano de urbanização e requalificar aquela zona e fazer ali fogos de habitação que não seja só prédios. É um prédio deitado na terra, ou seja, é como se fosse uma propriedade horizontal, é um pequeno conjunto de habitações, 24 habitações que nós chamamos as vivendas geminadas, mas é um prédio, é uma propriedade horizontal que terá esses 24 fogos e que já avançámos com a candidatura. Para avançar com as candidaturas, tínhamos que ter contrato. Ou contrato da empreitada, ou contrato de projeto, ou início das obras. Era uma condição de acesso das candidaturas. Mais uma vez, cumprimos, contrariamente a outros que não cumpriram, e depois saiu uma coisa que é, dá-se prioridade à ordem de entrada das candidaturas.
O que foi feito pelo anterior governo foi o seguinte: deu-se prioridade à ordem de entrada das candidaturas sem cumprir os critérios de qualificação. Já há uma queixa na Comissão Europeia, a Câmara de Castro Marinho já fez uma queixa em relação à escola, porque isso é injusto. É justo se for para todos. Agora, entra, dá lá a ordem de entrada. Depois não cumpre, nós, quando entregámos as nossas candidaturas, já tínhamos os concursos públicos, inclusive concursos públicos internacionais, para os projetos. E os projetos já gastámos mais de 1 milhão de euros. É essa a execução que tem aí em 2024. Nós já temos os projetos dos fogos da Nova Itália, que chamámos aqui a Nova Itália, 3 blocos habitacionais à entrada de Castramarim, na zona mais poente de um lote que estava consagrado para apartamentos, naquilo que chamávamos o loteamento Baía Azures, 2 blocos de apartamentos em altura, e depois temos reabilitações aqui em Castramarim, na zona ali junto à Casa da Música, 2 fogos habitacionais, temos em Odeleite, que esse ainda não fizemos a candidatura, porque ainda não temos o projeto. Então, não reunimos a condição, mas está na estratégia local de habitação. Naquele lote que era do Centro de Saúde, conseguimos negociar a transferência daquele terreno no âmbito das transferências de competências e só conseguimos negociar porque temos a garantia que era para a habitação a custos controlados, ou habitação acessível, para servir o propósito da estratégia local de habitação. Portanto, nós neste momento, candidaturas para esta estratégia que agora propomos, temos apresentadas há um ano, temos cerca de 13 milhões de euros. Para isso tivemos que fazer certificação energética, estudos sísmicos, sondagens geotécnicas, verificação de projeto, os concursos pós-projetos, etc, os levantamentos topográficos, temos isso tudo feito. Mas isso tudo, eu não sei precisar, não está aqui a execução de 1,5 milhão, porque há componentes que ainda não foram pagas, só com a validação final, só com a aprovação das entidades, mas os projetos estão feitos. E então, nós entregámos as candidaturas, portanto, ainda antes das eleições legislativas, nessa altura, nesse período, que era o prazo de entrega das candidaturas. Soubemos agora, alguns agosto, setembro, que a lista de candidaturas que estava já no IRU em janeiro de 2024. As candidaturas que já lá estavam, em teoria, porque a teoria pressupõe que toda a gente reúne as condições para fazer as candidaturas, esgotam as verbas todas. Andámos todos aqui a fazer candidaturas, todos, Castramarim e municípios à volta, a fazer candidaturas para a verba que já estava toda pela regra que foi criada, que era a ordem de entrada e que não foi verificado. Há municípios que fizeram candidaturas sem ter nada. Nada. Nem sequer o solo era urbano. Ainda estão à espera da alteração do PDM. E estão lá, estavam lá hierarquizadas. Agora, foi uma regra que o gestor pôs, mudou os critérios dos avisos e diz: o critério que prevalece é a data de entrada. É óbvio que tinha que ser qualificado. Agora andou o IRU a pedir a todas as câmaras, a todas as entidades, que demonstrem qual era o grau de maturidade. Mas, entretanto, já se ganhou um ano, não é? Agora já tem, há uns que já têm projetos, há uns que já têm não sei o quê. Pronto. Mas é essa a situação. Se fosse uma situação e nós chegámos a equacionar, se aquele hotel aqui da Vista Real se desse para converter em habitação, nós comprávamos o hotel e tínhamos execução, porque era o contrato de promessa do hotel. Mas aquele hotel não dá para converter em habitação, nem com a bondade desta lei toda agora que dei aqui, porque foi aprovado umas circunstâncias, mas equacionámos isso tudo. Não tínhamos nenhum sítio para ir comprar, ou para regularizar, ou coisa do género. Portanto, nós já gastámos muito mais do que 1 milhão de euros para conseguir fazer as candidaturas, que era a condição de acesso, e arriscámos. E não sabemos se vamos ter algum dinheiro do PRR, mas nós não candidatámos ao PRR. Nós candidatámos ao primeiro direito, é o que todas as câmaras fazem. Não há candidaturas ao PRR. Só que se houver dinheiro do PRR, o contrato de financiamento terá um aditamento que é a contrapartida do PRR. O que é que acontece neste momento? O IRU está de mãos atadas. Enquanto outras candidaturas não caírem, ao abrigo desse critério. Agora a audiência, agora os municípios dizem, não, mas eu agora já tenho o projeto, agora o IRU diz, bom, mas já a data não tinha, pronto. Agora andou nessa discussão. Enquanto isso não cair, nós continuamos lá
naqueles níveis intermédios, é um documento, está disponível na página do IRU, todas as candidaturas entradas, são milhares de fogos, milhares de candidaturas, e o que é triste é que as pessoas candidataram individualmente. Nós temos candidaturas individuais de 3 famílias, uma delas entregue em outubro de 2023. Mas como a complexidade, o IRU bloqueou completamente, não analisou mais candidaturas, bloquearam e tiveram à espera que aqueles que estavam em cumprimento passassem a estar em cumprimento. E é isso, neste ponto em que nós estamos. Agora não pode um decisor chegar lá, não, agora vou tirar esta regra do concurso, porque pode vir uma Câmara e dizer, a regra era aquela e eu cumpria. Como? Ainda por cima, não se tinha que fazer a demonstração objetiva do que é que tinha, era com o upload de uns documentos, agora sim, agora passaram a afinar o sistema, mas agora, o que é que nós temos que fazer? Castro Marim precisa de habitação. Tem uma capacidade de endividamento de 7 milhões de euros. Vamos propor à Câmara e à Assembleia Municipal o endividamento de 7 milhões de euros para fazer, pelo menos, estes focos, todos estes projetos que já temos para Castro Marim, Vila. Não vamos perder nada, porque os terrenos são nossos, os projetos estão feitos e, mesmo que não tenhamos a capacidade, mesmo que não venha uma candidatura aprovada, que eu acredito que venha, mas pode não ser o PRR, o primeiro direito já existia antes do PRR há muitos anos, portanto, mesmo que não seja nessa modalidade, poderemos sempre fazer uma venda de habitação a custos controlados. Portanto, temos os projetos feitos, temos os terrenos, se não tivermos forma de fazer para o fim inicial, não estamos a violar regra nenhuma, mudamos desde que cumpra o mesmo propósito e aí ao abrigo de regulamentos que estamos a trabalhar. Nós estamos a trabalhar em regulamentos exatamente que possam servir esse propósito. Não os vamos colocar já na rua, porque isso vai criar uma expectativa e aí sim poderia ser visto como populista. Alguns se calhar fariam, que era não saber para onde é que isto anda e manda-se abre-se várias janelas e depois as pessoas ficam todas nessa expectativa. Agora, acreditando que continuaremos aqui a liderar este pensamento, nós vamos fazer esta habitação. Haja saúde, haja determinação, estejamos cá todos, há muitas variáveis no mundo que a gente não controla, o mundo está em transformação, mas nós queremos fazer esta habitação. Toda a que fizemos já os projetos. Inclusive, a que estamos a fazer agora os projetos é um concurso internacional, penso que também é na figura de concurso internacional o que saiu agora para fazer a habitação em Odeleite. Penso que já está, eu agora perdi um bocadinho se já saiu, se não saiu. Bom, está preparado para o concurso, para fazer esses projetos e vamos avançar. Agora, nunca vamos prejudicar o município e estamos sempre a trabalhar no sentido de poder dar uma oportunidade a pessoas para ter casas. Nós vamos imaginar que temos um financiamento de 2 milhões, 3 milhões. Se tivermos um financiamento de 2 milhões, 3 milhões, não é os 16 milhões que não precisa, ou os 12 milhões, mas liberta-nos mais capacidade de endividamento, dos 7 milhões passa a ter mais 3 milhões. No fundo, temos margem para concretizar esta estratégia. Os 2 anos, nós não temos 2 anos, porque ainda não nos aprovaram nada, portanto, agora vamos sempre trabalhar para ver se ainda conseguimos ter PRR, porque há muitos municípios que estão à espera da decisão das candidaturas e nós não estamos à espera. Nós continuamos a trabalhar e acredito que ainda possamos ter, se conseguirmos lançar a empreitada, temos de ter um empréstimo, lançar a empreitada e se conseguirmos ter alguma execução em 2025, 2026, quem sabe se não vamos ter sorte, porque há de haver muita gente dessa que tem as candidaturas aprovadas que não vai executar e quem sabe se não temos a sorte de ter financiamento ainda do PRR. Mas estamos a trabalhar para a situação em que possamos não ter. Portanto, a margem com que estamos a trabalhar é nesse sentido. Esta estratégia, eu acho que se não tivermos PRR temos uma vantagem. E aí explico o porquê da não reabilitação, que era uma pergunta do Sr. Pereira da Silva. Porque a reabilitação, ao abrigo do PRR, obriga a ter uma casa que se calhar nenhum de nós tem. Condições térmicas de eficiência energética que nenhum de nós tem. Então fará sentido nós gastarmos, fazer projetos
para cumprir níveis de eficiência energética das classes mais finas que existem, com isolamentos e janelas. No fundo, estamos a gerar desperdício para cumprir uma meta de um financiamento que não vamos ter. Se for à nossa maneira, se não estivermos dependente do PRR ou dessas regras, não, os níveis, a exigência para a reabilitação não será a mesma, será aquela que nós entendermos. Então aí poupamos muito dinheiro, as pessoas já estão lá, têm casa, estão bem, felizmente, as casas têm tido intervenções de ponta, portanto vamos nos concentrar a nossa capacidade de endividamento naquilo que é necessário, construir novos fogos, ainda que estejamos a fazer os outros projetos também. Só pedir para estancar essa parte, porque tenho a sensação... vou dizer isto de uma forma que não me comprometa, mas eu acho completamente abusivo, face às necessidades de habitação do país, os níveis de eficiência energética que estão a exigir para a reabilitação destes fogos. E quer dizer, estamos a querer ser um país de ricos e finos e ultracumpridores num país que as pessoas não têm casa para viver. Portanto, acho que devemos melhorar, mudar os alumínios, aumentar o isolamento, colocar sistemas de aquecimento de águas, o novo fogo da habitação em altura já tem, sistemas autónomos. Acho que devemos fazer isso tudo, se tivermos disponibilidade. Se não tivermos disponibilidade, vamos nos concentrar em construir estes novos fogos. Portanto, quando o Sr. Pereira Silva diz que enganamos as pessoas, nós não enganamos as pessoas. Eu não gosto, reajo mesmo muito mal e tira-me a vontade às vezes de explicar certas coisas, de ser-me dizer, olha, é isto que está aqui, e às vezes tira-me a vontade quando a abordagem é logo esta. Nós não estamos a enganar as pessoas. E eu estou a ser o mais sincera convosco daquilo que se passa, daquilo que está aqui na minha mente, e não estaria obrigada a isso. Mas acho que nós devemos todos partilhar destas preocupações. Estou obrigada a informar as questões que me estão aqui colocadas e pouco mais. Agora, acho que quero-vos transmitir confiança e nós não sabemos o dia da manhã. Os ciclos políticos passam, nós andamos aqui, daqui a 10 anos, 15, se calhar não andamos aqui nenhum de nós, não sei, depende dos ciclos políticos, depende da vontade, depende da saúde, depende de muita coisa. E, portanto, o que é importante é que a habitação se faça. Nos próximos 10 anos ainda espero andar aqui, pelo menos 8. Muito obrigada. Muito obrigado, doutora Filomena Sintra. José Luís quer intervir para uma réplica. Sim, senhor. Muito obrigado. Faz favor. Já estava... A ordem de inscrição é realmente... Faz favor, usar a palavra, José Luís. O Sr. Presidente termina e eu acato. Sra. Vereadora, de facto... se eu tivesse essa explicação dada antes da minha pergunta, não o tinha feito. Sra. Vereadora, eu acho que nesta relação de que nós temos de poder e de oposição, não é de poder e obstrução. E acho que os membros da oposição têm todo o direito em ser informados. Se porventura, no âmbito das atividades do município, ao longo destes 4 anos, porque há mais de 3 ou 4 anos que trabalhamos nisto, trabalho executivo, claro, como é a sua obrigação, e nós acompanhamos. Se nós tivéssemos o acesso ao conhecimento dessas coisas, certamente não colocaríamos as perguntas neste modo. Portanto, eu fico satisfeito em saber, eu sou dos que fico, aliás, a minha bancada fica satisfeita, ficamos todos, em saber que há trabalho feito, talvez não tivesse sido feito em tempo útil, ou pelo menos com a antecedência que nós esperaríamos que fosse. Mas, havendo esse trabalho, só temos que ficar satisfeitos com ele. E, certamente, esse trabalho produz despesa, não se fazem projetos de graça. Essa despesa é imputada nesta programação financeira. Tudo bem. Portanto, repito, retiro totalmente a minha questão. Poderia ter sido feita ou não feita com essa explicação que a vereadora deu, que provavelmente já deveria ter dado há anos, há 1 ano ou 2, porque se calhar há mais de um ano que eu não fazia esses projetos. E nós, nesta Assembleia, não sabemos nada. Obrigado, Sr. Presidente, por ter dado esta... E não é por má fé, nem por falta de vontade, é constatação. Muito obrigado, José Luís. Pereira Silva pode intervir. Sra. Vice-Presidente, quero dizer que tenho a maior estima e consideração pela senhora, na sua função, e que eu, quando digo que as pessoas se sentem enganadas, que é uma mentira, etc., é o sentimento que as pessoas têm. As pessoas, quando ouviram falar PRR, habitação, as pessoas que não têm casa para viver, não têm onde se deitar, evidentemente que é uma legítima pretensão, percebe? E, como se diz em voz popular, a vox populi, é que, pronto, é mais uma mentira.
Foi nesta medida, não quis dizer que a senhora tinha por objetivo mentir e enganar as pessoas. O resultado disto é esse, é as pessoas na rua, cá fora, não acreditarem. É só isto. Sr. Presidente, dá-me... Podem, faz favor. Eu quero dizer que posso, às vezes, ou falar com alguma complexidade ou passar frase para frase, pensando que as pessoas estão munidas do mesmo nível de informação, mas eu já expliquei isto tudo. Hoje voltei a sistematizar cada uma das coisas e estarei cá sempre para contribuir, para esclarecer e para vos levar a abraçar-nos e a apoiar-nos, porque é o que nós precisamos e toda a gente ganha com isso. Existe uma coisa, já uma vez falei aqui na Assembleia, que é a teoria dos jogos, e há uma coisa que é a soma nula. Quando um faz uma jogada, outro, e nós conseguimos anular. Ou então estamos todos do mesmo lado, se calhar ganhamos todos menos, mas no sentido do posicionamento, mas todos ganhamos. E nós não criámos expectativas nenhumas erradas às pessoas, porque tive sempre esse cuidado. Isto para as pessoas, 1 ano é muito tempo. 2 anos é muito tempo. Agora, alguém neste Portugal, em 4, 5 anos faz uma obra? Não consegue. Não, há câmaras que fazem propostas de aquisição de fogos, mas não tem nada. Fazem propostas de aquisição. A Câmara podia ter feito isso. Que é vender o nosso terreno em asta pública ou conceder e faz uma proposta para estar. Mas vou-lhe dizer, também já expliquei isto aqui na Assembleia. Nós verificámos o que é que isso significa. Câmara de Olhão fez a obra e lançou a obra. Fez o projeto e lançou a obra. Caminho mais longo, antes de haver PRR. Só agora é que estou a entregar os fogos, mas fez esse caminho longo. E a Câmara de Faro fez uma proposta de aquisição de habitação já feita, entrega um terreno. A diferença de cada apartamento, estamos a falar de 30 a 40 mil euros. Ou seja, as pessoas, no fim, vão pagar menos por esta modalidade. Agora, é claro que é um caminho muito mais longo, muito mais difícil e com menos impacto político. É verdade. E se tivéssemos um universo que tivéssemos possibilidade, de um lado, fazer habitação, que é o caso de Faro, do outro lado, fazer aquisição, quando a dimensão... Agora, no caso de Castro Marim, nenhum empreiteiro veio fazer 9 fogos, vender um lote para fazer os 9 fogos. Então íamos pôr isto tudo nesta modalidade, íamos gastar mais 20%. É que depois as pessoas, há a modalidade depois para poder vender, que é isso que é importante. As pessoas depois há modalidades em que as pessoas podem comprar depois a preço de custo e depois está tudo regulamentado e há regras para isso. Mas o que sabemos é que o mesmo fogo, eu tive a oportunidade de pedir aos 2 senhores presidentes para me explicarem. Cada um, é claro, não se vê tão depressa. Agora, eu tenho a certeza que cada fogo vai ficar mais barato, porque nós não fizemos... Uma coisa é comprar uma coisa já feita que cumpra estas características, estes metros quadrados e que seja bonito. Outra coisa é dizer assim, eu vou mandar fazer uma obra cujo projeto foi pensado, tem que ter estas condições, tem que ter uma tomada de determinadas condições, tem que ter isto... Percebem? Nós estamos a discutir o projeto e vamos lançar o concurso para ter um empreiteiro. É claro que é mais difícil ter empreiteiros, porque na outra modalidade os empreiteiros só têm que entregar no fim T2, T3, naquelas condições. Não sabemos bem o que é que lá está por meio, não é? Mas é assim, o que importa é ter casa, é verdade. E ninguém está a enganar ninguém. São opções políticas. E agora, em Castro Marim, nós, para termos elegível, só porque tínhamos 19 agregados elegíveis possíveis para ter no PRR. Valeria a pena vender... é uma questão que eu pergunto. O Partido Socialista iria por esse caminho de vender o solo urbano do município para essa modalidade, tendo a oportunidade de ter as casas mais baratas, dado que não vai pagar o terreno? Nós não vamos pagar o terreno. Nós vamos pagar só o custo de construção. Que isso vai permitir... Outra coisa era vender o terreno e depois, no fim, comprar os fogos. Isso, obviamente, que ficaria muito mais caro. Mas... diga? Para a habitação? Não. Os lotes do PP1 não foram comprados.
Não, os lotes do PP1 não foram comprados. A Câmara Municipal aderiu a um plano pormenor, a um contrato de urbanização e expropriou. Não comprámos lotes nenhuns. E, portanto, aqueles lotes terão um custo que eu já expliquei aqui na Assembleia, que não se preocupem. Depois a Câmara e a Assembleia decidem se querem imputar aquilo às pessoas, sim ou não. Se querem imputar aquilo. Então, e estes terrenos da Nova Baixus foram dados? Não foram dados. Todos estes terrenos têm um valor económico. É uma decisão política. Eu considero que, em vez de andarmos a vender terrenos para encaixar receita, para depois vendermos a habitação, com o preço do terreno e do custo, eu acho que é preferível baixarmos logo o preço da habitação e permitir às famílias ter a casa mais barata. Mas isso são decisões políticas à data. Isso agora... Esta é a minha posição à data, que até pode mudar, mas penso que não irá mudar, porque tenho uma convicção muito grande. Obrigada, Sr. Presidente, já me calei. Pergunto se alguém quer pôr alguma questão ou se está suficientemente esclarecido para podermos pôr à votação. Então, um breve minuto, então. Qual é a capacidade de endividamento da Câmara? 7 milhões. 7 milhões? Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente da Silva. Vamos então pôr à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Está então aprovada por maioria a presente proposta. Por unanimidade, peço desculpa. Então vamos ao ponto número 2, apreciação e deliberação sobre proposta do Sr. Presidente da Câmara Municipal, primeira revisão do orçamento ao orçamento e grandes opções do plano, ano de 2025. Alguém se quer inscrever e se há alguma consideração sobre este ponto? Senhora Vice-Presidente, quer intervir ou prefere... É uma questão tão simples que penso que não há nada a esclarecer, penso que está tão bem evidenciado. Okay, Estou então, disponível para qualquer esclarecimento. O Sr. Deputado Municipal José Luís quer intervir, faz favor. Obrigado, Sr. Presidente da Mesa da Assembleia Municipal. De facto, isto não há dúvida nenhuma, é uma operação oficial, legal e tem, com toda a certeza, um objetivo. Não há nada que não tenha objetivos na vida. Portanto, para nós o que nos apenas traz aqui alguma interpretação de dificuldade em entender a necessidade de, um mês depois de termos aprovado um plano de orçamento para 2025, estamos a proceder à primeira revisão. Não chega a um mês. Percebo, entendo a necessidade e nós, contrariamente à posição que tomámos sobre o orçamento, que votámos contra, não vamos votar contra esta proposta, porque é uma parte do todo do orçamento e teve uma avaliação específica. Mas entendemos que as preocupações que nos estão presentes é porque é que há um mês atrás tínhamos os elementos todos na mão, porque a obra já tinha sido tida a concurso em outubro, suponho, ficou de zero até novembro talvez, e como é que não tivemos logo a vontade rápida de verificar que a base do lançamento do concurso tinha que ser revista e com um valor substancialmente distinto, quase 50% a mais, repito, quase 50% a mais, de 1.200.000 para 1.600.000, inicialmente era 870.000, portanto veio sempre subindo, porque é que em tempo não fizemos logo essa atualização no orçamento que aprovámos há um mês. Pronto. Por outro lado, li o documento em atenção e vejo que o prazo de execução para a obra é 365 dias, um ano. Pressupondo que tudo, e a partir de ontem, que eu ouvi na reunião de Câmara, que já foi colocada a concurso a obra, ou melhor, a Câmara aprovou a possibilidade do município colocar a concurso esta obra, ontem. Portanto, se tudo correr bem, se durante este mês, mais 15 dias, tivermos obra em publicação e na página, agora é tudo por internet, fevereiro, março, o mais tardar, vamos ter o resultado do concorrente que ganhará ou não a execução da obra. Se assim acontecer, em maio, junho, o município estará em condições de avançar com a obra. Se o prazo de execução é 365 dias, um ano, porque é que dispersamos por 3 anos o valor desta obra? É a única dúvida que eu tenho. Sei que não é erro, não é ilegal, não sei se é uma prevenção a mais, porque se a obra for entregue até o próximo verão, temos o verão que vem, se porventura não terminar, passará para 2027. Se ainda temos 2 orçamentos em linha. Portanto, é a única coisa que
vejo aqui que não encaro muito bem, quanto o resto está tudo certo, não é? Muito obrigado, então, Sr. Deputado Municipal, José Luís Domingos. Eu sei que nem sempre os empreiteiros cumprem os prazos de execução, nós devemos ser precavidos quase sempre, mas tanto também não. É a minha opinião apenas. Obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, então. Não havendo mais intervenções, então poderia... Não, espero, Sr. Presidente. Peço desculpa, não me deu indicação. Então, Sr. Vice-Presidente, faz favor. Bom, então eu vou-lhe dizer uma coisa que é só interna na Câmara Municipal. Eu digo sempre, metam muito dinheiro nos anos seguintes, em todas as obras. Sabe porquê? Foi o que aconteceu aqui. Havia aqui uma perfeita convicção, ou uma plena convicção, porque houve empreiteiros a meter documentos na plataforma, de que haveríamos de ter empreiteiro válido. E a empreitada foi lançada em setembro, outubro. E então, só que nenhuma dos documentos que lá estava podia ser considerada uma proposta válida. E o documento, e por lapso até, não foi à Câmara a extinção do procedimento que tinha aqui no mesmo dia. Só agora, é que no mesmo dia, é que o júri fez a informação de que a obra fica extinta, aquele procedimento fica extinto. Então, à data que se fez o orçamento, não havia previsão de que não iríamos fazer a obra em 2025, com a agravante que a Assembleia Municipal, de facto, pronunciou-se no final do ano, mas a proposta vem da Câmara Municipal. E nós não íamos considerar um processo extinto, que ainda não tinha o relatório a dizer que era extinto. Agora, aqui cometemos um lapso que era não ter dinheiro nos anos seguintes. Vocês muitas vezes perguntam porquê é que é tanto dinheiro nos anos seguintes. Não compromete ninguém e lá está. Se tivéssemos esse dinheiro todo nos anos seguintes, nós agora abríamos o concurso e não precisávamos fazer revisão nenhuma. No dia em que o relatório foi pronto, verificou-se que não havia dinheiro nos anos seguintes. E para não termos nenhuma surpresa com o Tribunal de Contas, pensámos rapidamente, estamos a dizer, quando falamos disto, estamos a falar de minutos. Então, convoque-se uma Assembleia Municipal, faça-se uma revisão orçamental para que não haja problema nenhum com o Tribunal de Contas a dizer que não tinha dinheiro com os anos seguintes. Na prática, toda a gente sabe que está aqui, que aquilo não serve para nada. Toda a gente sabe, aquilo não representa nada. Mas o Tribunal de Contas vive no mundo dos papéis e a gente quer que o Tribunal de Contas se sinta confortável. O que importa é o dinheiro disponível para 2025. O orçamento é isso que interessa. E nós não tínhamos verba disponível para 2026. Então, porque ficámos traumatizados com esse pequeno lapso, então ponha-se muito dinheiro para 2026, muito dinheiro para 2027 e haja um empreiteiro que faça a obra em 365 dias. É o que a gente quer. Agora, existem empreiteiros. Ainda agora vamos inaugurar o centro do Nordeste de Algarvio, na Corte Pequena. O empreiteiro acabou a obra antes do tempo. Portanto, há tudo. É raro. E nós, essas coisas raras, já ficamos tão felizes quando as encontramos. Mas há. E o senhor Candeias e Silva, do Pisabarro, também fez a obra. Toda a componente da obra que não fez no tempo dependeu de uma entidade que se chama Redes, porque fez-la no tempo, cumpriu, não teve derrapagem, não teve trabalhos a mais, nada. Existem realidades, não temos tido essa sorte em tudo. Alguns ainda temos que pedir, implorar e compreender e ouvir e ser psicólogos, tudo, temos que ser isso tudo para ver se a obra chega ao fim. Agora foi isso. Não é pensar que a obra vai ter uma derrapagem, mas vamos imaginar que voltamos a não ter proposta válida agora. Quando lançarmos a obra, outra vez, em fevereiro ou março, em 2026 lá não está lá o dinheiro suficiente porque a obra derrapa, não é? A parte previsível executar em 2026 já é mais e já é menos em 2025. Nós não podemos arrastar o dinheiro. Temos de ter lá neste quadrezinho lá a verba suficiente. E então é por isso só que está aí muito tempo. Eu, por mim, punha 10 anos as obras todas, muito dinheiro lá à frente. Porque já viu quantas vezes já tivemos que fazer revisões orçamentais nesta Assembleia Municipal à conta desse pormenor técnico. É um pormenor técnico que para as pessoas não interessa nada, não traz nada de posto público, nada, é uma regra, é um cumprimento. E então foi por isso, no mesmo dia que foi dado valor, que foi reconhecida a impossibilidade. Isto foi numa quarta-feira, numa terça-feira, penso, ou numa segunda ou numa terça-feira, segunda-feira,
decidimos logo, então, fazer uma alteração para fazer a proposta da revisão à Câmara e marcar a Assembleia Municipal, e por isso é que isto coincidiu tudo. E à Câmara foi a ratificação do ato de elaborar sujeito a esta revisão e há de ir à próxima reunião de Câmara a extinção do procedimento, que, pronto, foi um pequeno lapso, mas é a mesma coisa, não tem nada a ver. E é isso, é desejar que tenhamos uma obra em menos de 365 dias. Muito obrigado. Então, vamos pôr à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, aprovado por maioria. Muito obrigado. Sr. Presidente, eu não vou refutar nada da votação, mas acho que para quem nos ouve falta um elemento principal. Nós às vezes esquecemos que as pessoas nos ouvem. Isto é a obra da substituição das redes de água e saneamento da Vila de Castro Maria, Rua Bernardino de Sousa Carvalho, Rua São João de Deus, Rua João de Deus. Portanto, é uma obra importante, é uma obra complexa e provavelmente por isso também não temos facilmente arranjado empreiteiro. Sim, senhor. Muito obrigado. Então, ponto número 3, apreciação e deliberação sobre proposta do Sr. Presidente da Câmara Municipal, primeira alteração ao mapa de pessoal do ano de 2025. Pergunto se alguém se quer inscrever e falar sobre este tema. José Luís Afonso Domingos, faz favor. Sr. Presidente, peço desculpa. Dá-me direito à retroatividade para fazer uma pergunta, não tem nada a ver com a votação. Perguntar à Sra. Vereadora que obra, permita-me eu sair deste limite de ordem de trabalhos, a obra que está a ser feita na zona baixa, ribeirinha de Castro Marim, com substituição de tubos, qual é a natureza dessa obra? Porque é muito importante para Castro Marim. Eu há dias passei ali e não consegui identificar, e certamente a Sra. Vereadora é capaz de estar à vontade para me dizer que tipo de obra é que está a ser feita. Relativamente a este ponto, nós vamos votar favoravelmente, e até porque está aqui uma prova provada de que quando nós aprovamos o orçamento e o mapa de pessoal, podemos desgarradamente votar o orçamento e votar o mapa de pessoal. Porque nós votámos contra o orçamento e o mapa de pessoal em dezembro de 2024. E não tínhamos a vontade de votar contra o mapa de pessoal. Percebemos da obrigatoriedade, das verbas referentes ao mapa de Portugal estarem cabimentadas no orçamento, mas todos nós sabemos isso. Hoje vamos ter aqui um ponto específico só para a alteração do mapa de pessoal. Se se pode fazer um ponto específico para a alteração do mapa de pessoal e nós votámo-lo, porque é que não votamos isso em sede do documento inicial? Portanto, é uma pergunta que eu deixo, porque é diferente votar um orçamento e votar um mapa de pessoal, na minha opinião. E nós estamos perfeitamente, vamos votar favoravelmente, porque se há necessidade, nós estamos contra isso. Não é? Mas deixa a questão para o final deste ano, já é difícil, porque já não estamos cá. Principalmente eu não estarei. Portanto, quando votarmos o próximo orçamento, vai ser difícil. Provavelmente a maioria de nós não está cá. Contrariamente ao que o Sr. Vereador diz, se calhar a maioria são velhos, desistem e não estamos cá. Obrigado, Sr. Presidente, por ter cedido. Muito obrigado, José Luís. Sra. Vice-Presidente, quer dizer algumas considerações? Faz favor. Só uma brincadeira. O Sr. Zé Luís disse na última Assembleia que ia estar aqui em cima, no próximo andar. Não, eu registrei, eu até pensei que fosse para o teatro do CCD. Estou a brincar consigo, estou a brincar. Portanto, algo aconteceu neste Natal, com o seu Pai Natal, com o Menino Jesus, mas eu vejo-o tão entusiasmado por aí que eu acho que isso é aquele seu bom discurso que a gente já conhece. Diga? Sim, mas enquanto cá andamos... E quero lhe dizer outra coisa. Tenho um enorme respeito por quem tem conhecimento e quem me conhece e quem vê a minha conduta em Castro Marim e vê com quem me sento de vez em quando, eu adoro as pessoas que passaram pela sua vida, têm tido uma participação ativa e enquanto tiverem essa capacidade devem continuar a fazê-lo. Porque isso não há idade. E, olha, há muita gente com 80 anos que está em cargos importantes, a nível nacional, a nível internacional, uns que se calhar já deviam estar na reforma e agora passaram a ser presidentes, esses é que são preocupantes, mas é sinal de que, porque o conhecimento ajuda-nos a ter outra ação que a juventude, temos uma energia, mas não temos o conhecimento, portanto tenho um enorme respeito e a democracia precisa de gente nova e da sapiência dos que já tiveram essa vivência. Sobre isto, quero dizer que nós tivemos um pedido de mobilidade
de uma pessoa que tem um problema de família para resolver, foi para uma Câmara de Castelo Branco, uma urgência, aconteceu em dezembro e tivemos que rapidamente tomar uma decisão e pronto, e foi através de uma cedência de interesse público e buscando pedindo a uma outra entidade que pudesse disponibilizar do esgoto, a intrusão salina. Então, esta obra, eu já falei sobre ela, só que às vezes pode não se associar. A água da ETAR de Vila Real de Santo António está a ser já usada, fomos os primeiros território do Algarve a contratualizar isso com os campos de golfe para a rega. Castro Marim Golfe, Quinta do Vale. Isto acontece há 2 anos. No entanto, existem parâmetros de descarga da água que vai para o rio que têm que ser cumpridos para poder ir para o rio e para poder ser reutilizada para a rega. Cumpre todos os parâmetros, exceto a salinidade, a concentração de sal que existe à saída da água que é tratada. E foi feita uma auditoria às redes, não se sabe onde, mas há uma forte convicção das águas do Algarve, os nossos serviços acompanharam, fizemos vários testes, quando existem as marés vivas e em determinados momentos entra muita água com alto teor de sal na rede de saneamento de Castro Marim, mas ao que parece não é só Castro Marim, mas eu vou lá só de Castro Marim, senão ainda me vão pedir esclarecimentos, como já fizeram. Quando às vezes distraem-me e falo dos outros e depois pedem-me esclarecimentos. Escrito, o que é que eu queria dizer. E, portanto, vou falar só de Castro Marim. E, entretanto, isto foi detectado há cerca de 1 ano e meio. E 1 ano e meio, sim, mais ou menos. Rapidamente, numa parceria muito estreita com a APA, com as águas do Algarve, foi-nos exigido, se calhar 2 anos, foi-nos exigido que fizéssemos uma intervenção na rede de saneamento nos sítios onde apuraram, onde podia estar a entrar água salobra, que nós chamamos de água salobra. E os nossos serviços foram lá sanear umas caixas ali na zona do Largo da Ribeira e continuou a haver os mesmos níveis na água da ETAR de Vila Real de Santo António. Quero-vos dizer que eu não sou engenheira e já disse isto a quem decide, aos engenheiros e a quem faz esses relatórios. Castro Marim é responsável pela entrega de 20% do esgoto na ETAR de Vila Real de Santo António. Não acredito que seja só este pequeno ponto aqui que contribua para aquela concentração de salina. Mas dissemos, sim senhor, nós fazemos uma obra mais profunda. Isto tínhamos decidido muito rápido, não havia água, não há água, agora choveu, parece que até nos esquecemos, não é? Tínhamos decidido muito rápido, estávamos a algures em novembro de 2023. E a Câmara tem que fazer e não está a funcionar, pronto. Então, pedimos, e a APA, na pessoa do engenheiro Pedro Coelho, conseguiu um financiamento no âmbito da resolução do Conselho de Ministros, em fevereiro ainda do anterior governo, que ficasse uma verba consagrada como medida de apoio às disponibilidades de água, para gerirmos melhor a água, não é? Que mandava deixar os jardins, secar os jardins, não usar água para os jardins, aquelas medidas todas. Há lá uma medida que é 500 mil euros para Castro Marim para intervir na rede de saneamento. E a Câmara tinha que fazer porque a rede é nossa. Ora, estávamos em fevereiro de 2024. A entrar o verão de 2024. Nós todos sem água e nós fizemos uma proposta às águas honesta. E porquê é que não fazem vocês? E nós fazemos um protocolo, autorizar-vos e o Ministério do Ambiente autoriza que vocês é que utilizem essa verba para fazer esta intervenção na rede. Tivemos que fazer um projeto, muito rapidamente, uma inspeção à rede. Já fiz estes agradecimentos públicos e continuarei a fazê-lo, porque não são todas as entidades que têm este comportamento. Foi a Tavira Verde, que veio com os seus meios fazer o diagnóstico muito rapidamente e o inventário das necessidades de intervenção. Portanto, muito rapidamente fez o diagnóstico, fez o levantamento, andam-se aí com câmaras, devem ter visto as pessoas, várias câmaras aí nas condutas, fez o projeto e a Câmara fez um protocolo com as águas a autorizar, isto foi aprovado na Câmara Municipal, foi homologado agora pela Senhora Ministra, agora quando esteve cá em dezembro, mas nós fomos andando e de facto
é visível quando é uma empresa e não é uma entidade pública numa Câmara, as coisas andam muito mais rápido, há uma autonomia. As águas conseguiram, nestes 7, 8 meses, fazer projeto, lançar concurso e fazer empreitada. É o que estão a fazer. Colocar umas mangas, que é como se fossem umas tripas, desculpem lá a analogia, foi o que me lembrei agora, dentro das condutas do saneamento, e é por onde o esgoto vai passar. Se funcionar, há de ser uma medida a replicar para o resto do Algarve em muitos pontos. Portanto, isto tem financiamento a 100% do Fundo Ambiental, é como se fosse a Câmara a fazer a intervenção, mas nós, com o apoio da Tavira Verde e com a disponibilidade das águas em fazer a obra em nome da Câmara, porque tem outros mecanismos muito mais rápidos, utilizam essa verba e o que interessa é que se faça a obra. É isso que está a ser feito. Não se vê nada, mas é o que eles estão a fazer, que é uma obra importante. A empresa tem vindo com grandes equipamentos e pronto, e esperamos que se cumpra o objetivo, que não é só de Castro Maria, é um objetivo que nos vai ajudar a crescer e vai ajudar a que se use menos água potável no campo do golfe, no Castro Marim Golfe e na Quinta do Vale, porque neste momento têm ainda que fazer mistura. Tiveram que fazer um investimento grande, também no âmbito desta obra, para poder ter um tanque de recolha da água e depois fazer mistura com outra água potável para diluir a salinidade. E o ótimo seria não ter que usar essa água. Portanto, é esse esforço que estamos a fazer. Ok, muito obrigado, Sra. Vereadora. José Luís quer, então, pontinho breve. Não é diálogo, é apenas explicação. Eu, de facto, assisti um pouco de perto e fiquei preocupado, porque aquela manga só se utiliza para a rede principal. E eu perguntei, e os ramais? Porque também podemos ter esse problema nos ramais. Por isso, a minha curiosidade vai nesse sentido só, porque fiquei pasmado do ponto de vista positivo, que pareceu-me um tipo de obra de execução específico e muito importante. Porque aquilo cola, desculpem lá perder este tempo, aquilo entra dentro de uma manga, uma de 28 dentro de uma de 30. Portanto, certamente que é eficaz. Agora, a pergunta que eu coloquei aos senhores, eles não me responderam. E as entradas na rede principal, como é que vão solucionar? Pronto, é só apenas uma questão de pormenor, porque é uma obra importante. E se, como a vereadora disse, se pegar o Algarve, há muita gente, muito sítio que tem que fazer aquilo. Porque é uma obra, não tem prejuízo à superfície, não tem incómodos com os trabalhos resultantes da abertura de valas, perdão, e até pode ser eficaz. Eu desejo que seja eficaz. Obrigado, Sr. Presidente, por ter cedido este tempo de... Não é de diálogo, é de explicação. Muito obrigado, Sr. Luís. É de conversa técnica. Se permitir, ainda vou acrescentar Faz favor, uma coisa. Sr. Estamos a Vice-Presidente. falar de 1.300 metros, mais de 1 km, é bastante, e isto custa 400 mil euros, entre projeto e obra. Se nós pensarmos que substituir a rede, estamos a falar de 1.600.000. Portanto, nós, perante a escassez de recursos, perante a urgência, se calhar não atingiremos o ótimo, vamos ver. Agora, quero-vos dizer que Castro Marim vai ser pioneiro no projeto, e aí convidámos nós a Tavira Verde e o município de Tavira, por uma questão de cortesia, de solidariedade, já que estiveram do nosso lado. Também temos fundo ambiental. A Agência Portuguesa do Ambiente precisava de uma entidade piloto para fazer essa experiência, que é umas fotos de satélite, com nível de precisão muito grande, é como se fosse um raio-x ou uma ressonância magnética, diria, em que se vê por níveis e por cores os níveis de umidade no solo, nas zonas onde passam as condutas. Também temos financiamento a 100%. Isto vai ser a fotografia de satélite e o tratamento dessa fotografia. É uma área de 800 km, portanto vai servir 6 concelhos. Vamos nós contratar, mas como é gratuito, vamos depois fazer um protocolo, ceder aos outros municípios, Vila Real, Alcotim, Tavira, Olhão e São Brás. E também, se isso funcionar, há 2 câmaras em Portugal que já fizeram, Sintra e Oeiras, e conseguiram reduzir 20% das perdas com precisão, porque não sabemos onde é que se perde a água e aquilo dá-nos uma área, como alguma margem de erro, a zona onde é que pode haver a ruptura no subsolo, em vez de andarmos aí a pesquisar. Sim, senhor, muito obrigado pelos seus esclarecimentos. Vamos então, agora sim, pôr à votação este ponto número 3, apreciação e deliberação sobre proposta do Sr. Presidente da Câmara Municipal, primeira alteração, mapa de pessoal do ano 2025. Quem vota contra? Quem se abstém? Então aprovado por unanimidade. Muito obrigado.
Pois bem, hoje apenas com um número reduzido de pontos, chegamos então assim ao fim desta Assembleia Extraordinária. Muito obrigado a todos. Sim, mas vamos agora para a ata. Mas chegamos ao fim desta intervenção de pontos. Faz favor a fazer a leitura, proceder à leitura da minuta da ata. Boa noite a todos os presentes. Vou então passar à leitura. Composição da Assembleia. Dando início à sessão, o Sr. Presidente da Assembleia Municipal, Dr. João Fernandes, saudou todos os presentes e verificou a composição da Assembleia. Não podendo estar presentes nesta sessão os Srs. Deputados João Diogo de Castro Nabais dos Santos, Lisandra de Jesus André Pereira Germano, Ana Catarina da Silva Norberto e António Manuel Martins Pereira, tendo sido substituídos nos termos da lei pelos Srs. Deputados Amândio de Sousa Rodrigues Norberto, Duarte Gil Rufino Maurício, João Diogo Felício Anacleto e António Manuel dos Santos Romeira. Todas as faltas foram devidamente justificadas. O Sr. Presidente da Câmara fez substituir nos termos da lei pela Sra. Vice-Presidente. O ponto número 1 e o ponto número 3 foram aprovados por unanimidade e o ponto número 2, a Assembleia Municipal deliberou por maioria a aprovar a proposta, registrando-se 13 votos a favor da bancada do PSD e 6 votos de abstenção da bancada do PS. Muito obrigado. Se alguém quiser acrescentar algo ou comentar, faz favor. Então, não havendo intervenções, põe-se à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Está então aprovada por unanimidade. Muito obrigado. Então, apresentamos as nossas despedidas. Boa noite. Até à próxima sessão. Muito obrigado.